Testemunho de fé, quando Deus adverte e protege. Meus amados irmãos, venham comigo ouvir este testemunho que vai fortalecer a fé de cada um. Não é uma história inventada, mas algo que aconteceu com uma irmã da nossa congregação, que, como muitos de nós, já passou por momentos de angústia e dúvida, mas viu a mão poderosa de Deus agindo em sua vida. Que este relato sirva para nos lembrar que mesmo quando não entendemos os caminhos do Senhor, Ele está sempre cuidando daqueles que o buscam de coração sincero. A vida da irmã Mariana. A irmã Mariana era uma mulher dedicada à obra do Senhor. Desde jovem ela frequentava os cultos, participava das reuniões de oração e sempre estava disposta a ajudar onde fosse necessário. Casou-se com o irmão Paulo, um homem que no início também parecia ter um coração voltado para Deus. Ambos foram batizados nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e por um tempo, tudo parecia caminhar bem. Com o passar dos anos, o irmão Paulo começou a se afastar. Primeiro, eram as desculpas para não ir aos cultos. Estou cansado, tenho que trabalhar, não estou me sentindo bem. Depois, veio o desinteresse pelas coisas espirituais. A irmã Mariana orava, jejuava e pedia a Deus que tocasse no coração do marido, mas as coisas só pareciam piorar. Um dia, o irmão Paulo chegou em casa com um comportamento estranho. Ele evitava o olhar da esposa, respondia com impaciência e às vezes, saía sem explicar para onde ia. A irmã Mariana sentia um peso no coração, uma inquietação que não conseguia explicar. Ela orava mais, pedia a Deus que a iluminasse, que a guiasse, mas a resposta não vinha. Até que uma noite, depois de mais um dia difícil, ela se ajoelhou ao lado da cama e derramou sua alma diante do Senhor. Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo. Eu não aguento mais essa incerteza. Se o Senhor tem algo para me dizer, fale comigo. Não me deixe no escuro, porque eu não sei mais o que fazer. Ela se deitou, mas o sono demorou a vir. Quando finalmente adormeceu, teve um sonho muito vivo. O sonho que mudou tudo. No sonho, a irmã Mariana se via em um lugar escuro, como se estivesse em um corredor longo e estreito. No final daquele corredor, havia uma porta entreaberta e dela saía uma luz fraca, mas suficiente para que ela enxergasse algo que a deixou paralisada. Era o irmão Paulo sentado à mesa de um restaurante, segurando a mão de outra mulher. Eles riam, conversavam, e havia entre eles uma intimidade que não deixava dúvidas. Aquilo não era uma simples amizade. A irmã Mariana sentiu como se seu coração fosse arrancado do peito. Ela quis gritar, correr, mas não conseguia se mexer. Era como se estivesse presa ali, obrigada a assistir aquela cena. Então, ouviu uma voz suave, mas firme, que parecia vir de todos os lados. Filha, eu estou te mostrando para que você ore. Não é para você agir por si mesma, mas para que busque a mim. Confie em mim. Ela acordou de repente, suando, com o coração acelerado. O quarto estava escuro, e o irmão Paulo dormia ao seu lado, sem saber de nada. Por um momento, ela pensou, será que foi só um pesadelo? Será que minha mente está inventando coisas? Mas aquela voz, aquela sensação de que Deus estava falando com ela, não saía de sua mente. A luta entre a fé e a dúvida. Nos dias que se seguiram, a irmã Mariana ficou dividida. Uma parte dela queria confrontar o marido, exigir explicações, mas outra parte lembrava das palavras que ouvirá no sonho. Confie em mim. Ela decidiu não tomar nenhuma atitude por conta própria. Em vez disso, aumentou suas orações. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ela se ajoelhava e pedia a Deus: Senhor, se isso é verdade, me dá forças para passar por isso. Se não for, tira essa dúvida do meu coração. Mas, acima de tudo, não deixe que eu me afaste de ti. Não deixe que o ódio ou a amargura entrem no meu coração. Ela também começou a jejuar, pedindo a Deus que a guiasse. Não contou a ninguém sobre o sonho, nem mesmo às irmãs mais próximas. Sabia que se fosse para agir, Deus lhe daria a direção certa. Enquanto isso, o irmão Paulo continuava agindo de forma estranha. Ele saía mais cedo para o trabalho, chegava mais tarde e às vezes, quando pensava que ela não estava olhando, mexia no celular com um sorriso no rosto que não era para ela. Uma tarde, a irmã Mariana estava arrumando o quarto quando o celular do marido, que estava sobre a cama, vibrou. Era uma mensagem. Ela não quis olhar, mas o nome que apareceu na tela a deixou gelada. Ana, te amo. Era como se o chão tivesse se aberto debaixo dos seus pés. Ela sentiu as pernas fraquejarem e precisou se sentar. As lágrimas vieram sem que ela pudesse segurar. Ali estava a confirmação do que Deus já lhe havia mostrado. A decisão de entregar nas mãos de Deus. A irmã Mariana poderia ter gritado, poderia ter jogado o celular na parede, poderia ter saído de casa naquele mesmo instante. Mas em meio à dor, ela se lembrou das palavras que ouvirá no sonho.
Não é para você agir por si mesma, mas para que busque a mim. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e foi até o banheiro lavar o rosto. Depois ajoelhou-se mais uma vez e orou. Senhor, eu não tenho forças para isso. Eu não sei o que fazer, mas eu confio em ti. Se o Senhor permitiu que eu visse isso, é porque o Senhor tem um propósito. Me dá sabedoria. Não deixe que eu tome nenhuma decisão que não venha de ti. Ela não confrontou o marido naquele momento. Não fez cena, não gritou. Simplesmente continuou sua rotina, mas com uma coisa diferente. Uma paz que não vinha dela, mas de Deus. A intervenção divina. 2 dias depois, algo inesperado aconteceu. O irmão Paulo chegou em casa mais cedo do que o habitual, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Ele sentou-se na sala e depois de alguns minutos de silêncio, olhou para a irmã Mariana e disse: Mariana, precisamos conversar. Ela sentou-se à sua frente, com as mãos unidas no colo, e apenas esperou. Eu tenho algo para te contar, ele começou com a voz embargada. Eu fiz algo muito errado. Eu traí você. Traí a você, traí a Deus, traí tudo em que acreditávamos. A irmã Mariana ouviu tudo em silêncio. Ele contou que havia conhecido Ana no trabalho, que tudo começou como uma amizade, mas que com o tempo havia se tornado algo mais. Ele falou sobre os encontros secretos, as mentiras, o peso que sentia no coração. Mas hoje, ele continuou, algo aconteceu. Eu estava indo me encontrar com ela como de costume quando, do nada, senti um aperto no peito. Foi como se alguém estivesse me segurando, me impedindo de seguir em frente. Eu parei o carro e comecei a chorar. Não conseguia respirar direito. Foi como se uma voz me dissesse: até aqui você vai. Se continuar, vai se perder para sempre. Ele olhou para a esposa com olhos cheios de lágrimas. Eu não sei o que é isso, Mariana. Não sei se é remorso, se é Deus, se é minha consciência. Mas eu não posso continuar assim. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso voltar para Deus. A irmã Mariana ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela apenas disse: Paulo, eu já sabia. Ele a olhou surpreso. Como? Quem te contou? Deus me mostrou, ela respondeu. Ele me avisou em um sonho. E então ela contou tudo. O sonho, a voz, as orações, a mensagem no celular. O irmão Paulo ficou em silêncio por um longo tempo. Depois abaixou a cabeça e chorou. Deus é tão bom, ele murmurou. Mesmo eu tendo traído, ele não me abandonou. Ele me deu uma chance. A restauração. A partir daquele dia, a vida deles começou a mudar. O irmão Paulo rompeu todo o contato com Ana. Ele voltou a frequentar os cultos, começou a participar das reuniões de oração e, aos poucos, foi reconquistando a confiança da esposa. Não foi fácil. Houve noites de choro, momentos de desconfiança, dias em que a irmã Mariana questionava se realmente poderia perdoar. Mas ela se lembrava das palavras do Senhor: se não perdoardes, também não sereis perdoados. E acima de tudo, ela sabia que se Deus podia perdoar o irmão Paulo, ela também poderia. Eles começaram a orar juntos novamente. O irmão Paulo pediu perdão publicamente na igreja e os irmãos os acolheram com amor, sem julgamentos. Com o tempo, a confiança foi sendo restaurada e hoje, anos depois, eles servem ao Senhor juntos, mais fortes do que nunca. A lição que ficou. Este testemunho nos ensina algumas coisas muito importantes. 1. Deus fala conosco de muitas maneiras, às vezes, através de sonhos, às vezes através de uma voz interior, às vezes através das circunstâncias. O importante é estarmos atentos e dispostos a ouvir. 2. A fé não nos livra das provas, mas nos dá força para passarmos por elas. A irmã Mariana poderia ter desistido, poderia ter se revoltado, mas ela escolheu confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. 3. Deus é misericordioso. Mesmo quando erramos, quando nos afastamos, quando traímos sua confiança, Ele está pronto a nos perdoar, desde que nos arrependamos de verdade. 4. O perdão é possível. Não é fácil, não é rápido, mas, com a ajuda de Deus, podemos perdoar até as piores traições. E é nesse perdão que encontramos a verdadeira paz. Um convite à reflexão. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por uma prova hoje, se você está sentindo que tudo está desmoronando ao seu redor, não desista. Deus não te abandonou. Ele está te vendo, está te ouvindo, e no momento certo, Ele vai agir. Talvez você esteja orando por um casamento restaurado, por um filho que se afastou, por uma situação financeira que parece sem saída. Não pare de clamar. Não pare de buscar. Deus ouve as orações daqueles que o buscam com sinceridade. E se você, como o irmão Paulo, tem cometido erros, se tem traído a confiança de Deus ou dos seus irmãos, saiba que ainda há esperança. Deus não te quer longe dele. Ele está te chamando de volta.
Arrependa-se, volte para os seus caminhos, e você verá que sua misericórdia é maior do que qualquer pecado. Palavra final. Que este testemunho nos fortaleça e nos lembre de que não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilhará para aqueles que confiam nele. Como está escrito em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. E em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Que Deus abençoe a todos nós e nos guarde firmes na fé, até o dia em que o veremos face a face. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A provação que veio como um fogo selvagem. Era uma sexta-feira à noite, e o irmão Paulo sentou-se no banco da cozinha, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café já frio. O silêncio da casa pesava mais do que as paredes de concreto. Do outro lado da mesa, sua esposa, irmã Maria, olhava para baixo, os dedos entrelaçados como se tentassem segurar não só as próprias mãos, mas também os pedaços de um casamento que parecia desmoronar. As contas estavam espalhadas sobre a mesa, água, luz, aluguel, o boleto do médico com a palavra urgente estampada em vermelho. O salário do mês havia sido cortado pela metade, e o que restava não daria nem para metade das dívidas. O cheque especial já estava no limite, e os telefonemas dos cobradores tinham se tornado uma tortura diária. Como vamos pagar tudo isso, Paulo? Ela perguntou, a voz quebrada, mas sem lágrimas. Não eram mais tempos de choro. Era hora de decisões. Paulo fechou os olhos por um instante. Ele sabia que se olhasse para aqueles papéis novamente, o desespero ia sufocá-lo. Mas então, como um sopro suave em meio à tempestade, veio à sua mente as palavras do irmão José, o cooperador que o visitará na semana passada. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. E ele sempre abre um caminho onde não há. Paulo respirou fundo. Maria, ele começou, colocando a mão sobre a dela. Vamos orar. Não como quem pede um milagre, mas como quem confia que Deus já tem a resposta. Ela olhou para ele, os olhos cansados, mas com um brilho fraco de esperança. Você acha que Deus ainda ouve a gente? Ele não hesitou. Ele ouve. Sempre ouve. A oferta que parecia impossível. No domingo seguinte, o irmão Paulo e sua esposa chegaram cedo à igreja. Não era um dia qualquer. Era o dia da oferta especial. Aquele momento em que os irmãos são convidados a contribuir além do dízimo, como um ato de fé. Mas como oferecer quando mal tinham o que comer? Enquanto o coro cantava Confia no Senhor de todo o teu coração, Paulo sentiu o peso da decisão. Na bolsa tinha apenas R$ 20, o pouco que sobrara depois de comprar o mínimo de comida para a semana. Era tudo que tinham. Senhor, ele orou em silêncio, eu não entendo como o Senhor vai resolver isso, mas eu vou confiar. Não por causa do dinheiro, mas porque o Senhor merece a minha fidelidade. Quando o saco da oferta passou por suas mãos, ele colocou aquelas 2 notas dentro, sentindo o coração bater mais forte. Não foi um gesto de heroísmo, mas de rendição. Se o Senhor não nos sustentar, ninguém vai, pensou. Maria apertou sua mão quando ele se sentou. Ela não disse nada, mas ele sentiu. Ela também havia feito sua escolha. O envelope que chegou sem explicação. Na terça-feira, enquanto Paulo voltava do trabalho, um bico como ajudante de pedreiro, pois havia sido demitido do emprego fixo, encontrou um envelope branco debaixo da porta. Não tinha remetente, apenas seu nome escrito à mão. Dentro, havia R$ 800 em notas de R$ 50 e um bilhete. Irmão Paulo, o Senhor me colocou no coração para abençoar você hoje. Não é meu dinheiro, é dele. Que Deus continue te sustentando. Um irmão que ora por você. Paulo caiu de joelhos ali mesmo no corredor do prédio. Não era o valor exato das contas, mas era o suficiente para cobrir o aluguel e a luz, e ainda sobraria para comprar remédios para Maria, que há semanas vinham adiantando as doses para não faltar. Deus, ele sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. O Senhor viu. O Senhor proveu. Ele não sabia quem era aquele irmão. Nunca soube. Mas aquilo não importava. O que importava era que Deus usará alguém, um irmão comum, como ele, para ser sua mão estendida. A doença que veio para fortalecer. Mas as provas não terminaram ali. 2 semanas depois, Paulo começou a sentir uma dor forte no estômago. No início, achou que era só estresse. Mas quando a dor persistiu, e ele começou a perder peso rapidamente, Maria insistiu para que fosse ao médico. O diagnóstico foi como um soco no peito, um tumor no estômago em estágio avançado. Com tratamento há chances, disse o médico, mas o custo da cirurgia e da quimioterapia era impossível para eles. Naquela noite, Paulo não conseguiu dormir. Ele orou, chorou, questionou.
Senhor, por quê? A gente já estava quase saindo do buraco. Mas então, como um eco em sua memória, vieram as palavras do apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Ele não tinha respostas, mas tinha uma certeza: se Deus permitirá aquilo, era porque havia um propósito. O jejum que mudou tudo. Na quarta-feira seguinte, a igreja anunciou um jejum de 3 dias, não por Paulo, mas pela obra do Senhor em geral. Mas Paulo sentiu no coração que aquela era sua batalha. Ele jejuou, não só de comida, mas de queixas. Não reclamou da dor, não questionou mais. Apenas orou: Senhor, se for da tua vontade, sara-me. Mas se não for, dá-me forças para glorificar teu nome mesmo na doença. No terceiro dia do jejum, enquanto estava de joelhos no quarto, ele sentiu algo diferente. Não foi uma cura instantânea. Não foi uma voz dos céus. Foi uma paz, uma certeza de que, independentemente do resultado, Deus estava no controle. Quando voltou ao médico uma semana depois, os exames mostraram algo inesperado. O tumor havia diminuído significativamente. Não havia desaparecido, mas estava regressando. Isso não é comum, disse o médico, surpreso. Mas se continuou assim, a cirurgia pode não ser mais necessária. Paulo sorriu. É Deus, ele disse simplesmente. E o médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça, como se não conseguisse explicar o que via. O jovem que voltou para casa. Mas a maior bênção ainda estava por vir. Um domingo, enquanto Paulo ajudava na limpeza do templo, algo que fazia desde que se convertera, um jovem entrou pela porta dos fundos. Era Lucas, filho de um irmão da igreja, que havia se afastado há 2 anos. Ele estava magro, com olheiras, as roupas amarrotadas. Cheirava a cerveja. Irmão Paulo, ele chamou-o à voz trêmula. Eu não sei por que vim aqui. Só sei que não aguento mais. Paulo largou o pano que estava usando para limpar os bancos e se aproximou. Não havia julgamento em seus olhos. Só compaixão. Senta aqui, filho, ele disse, indicando um banco. Vamos conversar. Lucas desabou. Contou sobre as noites de bebida, as brigadas em casa, o vazio que sentia. Eu pensava que sendo livre, ia ser feliz, mas só me afundei mais. Paulo ouviu. Não interrompeu. Não deu sermão. Só escutou. E então, quando o jovem terminou, ele disse: Lucas, eu já estive onde você está. Não no mesmo pecado, mas na mesma dor. Na mesma sensação de que não tinha mais jeito. Mas Deus me tirou desse poço. Não porque eu merecia, mas porque Ele é bom. E Ele pode fazer o mesmo por você. Lucas chorou. E naquela mesma noite ele se ajoelhou no altar pedindo perdão. Uma semana depois foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Hoje, Lucas é um cooperador ativo na igreja, visitando outros jovens que, como ele, estão perdidos. Deus usou a minha dor para salvar uma vida, Paulo costuma dizer. Se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez não tivesse as palavras certas para alcançar o Lucas. A lição que ficou. Hoje, anos depois, o irmão Paulo e sua esposa estão firmes na fé. As contas estão em dia. A saúde de Paulo se restaurou completamente. E o mais importante, eles aprenderam que as provas não são para nos destruir, mas para nos preparar. Em uma das últimas reuniões de irmãos, Paulo compartilhou: muitas vezes a gente acha que Deus está demorando, que Ele não está ouvindo, mas Ele está trabalhando mesmo quando a gente não vê. Às vezes a resposta não vem como a gente quer, mas vem como a gente precisa. E no final, a gente entende: Deus não nos tira das provas para nos abençoar. Ele nos abençoa dentro das provas, para que a gente possa abençoar outros. Ele olhou para a congregação, os olhos brilhando. Se você está passando por um fogo hoje, não desista. Fique firme, porque do outro lado desse fogo, tem uma bênção que você nem imagina. E quando você olhar para trás, vai ver que Deus esteve contigo o tempo todo. Um convite à firmeza. Meu irmão, minha irmã, se você está lendo isso hoje e sente que suas forças estão no fim, eu quero te dizer: Deus não te abandonou. Talvez você esteja desempregado, sem saber como vai pagar as contas, doente com um diagnóstico que parece sem esperança, traído com o coração partido por alguém em quem confiava, afastado, sentindo que já errou demais para voltar. Mas Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu coração. Se você está disposto a confiar nele, mesmo quando não faz sentido, você vai ver que ele é fiel. Como está escrito em Hebreus 10, 35, 36. Não abra mão da confiança que tem, pois ela será ricamente recompensada. Vocês precisam de perseverança para que, tendo feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. E em Isaías 43, 2, quando você passar pelas águas, eu estarei com você.
Quando passar pelos rios, eles não o afogarão. Quando você passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não o consumirão. Deus não promete uma vida sem lutas, mas Ele promete estar com você em cada uma delas. A oração que mudou tudo. Naquela noite, depois de compartilhar seu testemunho, o irmão Paulo fez uma oração que marcou todos os presentes. Senhor Jesus, eu te agradeço por cada prova, por cada lágrima, por cada noite de insônia, porque foi nelas que o Senhor me ensinou a depender só de ti. Foi nelas que o Senhor me mostrou que a tua graça é suficiente. Eu peço, Senhor, por cada irmão e irmã aqui que está passando por um vale escuro, dá a eles a mesma paz que tu me deste. Mostra a eles que mesmo quando tudo parece perdido, tu estás trabalhando. E para aqueles que estão longe, que se afastaram, que acham que não tem mais jeito, Senhor, toca no coração deles. Faz eles sentirem o teu amor, como eu senti. Traze-os de volta não para uma religião, mas para um relacionamento contigo. Em nome de Jesus, amém. E quando ele terminou, não houve gritos nem palmas. Só um silêncio sagrado, aquele tipo de silêncio que só existe quando Deus está presente. A última palavra. Meu amigo, minha amiga, Deus não mudou. Se Ele fez por Paulo, por Maria, por Lucas, Ele pode fazer por você. Não importa quão grande seja a sua luta. Não importa quão profundo seja o seu erro. O sangue de Jesus é suficiente. Então, continue firme. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Filipenses 1:06. E no final, quando você olhar para trás, vai ver que cada lágrima, cada noite de oração, cada ato de fé valeu a pena. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.